E esse é o nosso tema final dessa série Quem Eu Sou. Deus soberano. Até agora nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus. São as coisas que Deus tem em perfeição, que faz por nós, demonstrou em Cristo Jesus e espera que nós façamos da mesma forma. Ok? Então, quando você faz a pergunta quem é Deus, você pode olhar para os seus atributos. E quando você faz a pergunta quem sou eu, você também pode descobrir que quem é você é aquele que deveria ser conforme a imagem do Filho. E, portanto, você também é chamado e desafiado a expressar e manifestar os mesmos atributos comunicáveis de Deus. Está claro isso, gente? Nós estamos encerrando hoje. Então, é a hora de tirar a dúvida. Né? Será que vai ser um aulão, tipo cursinho aqui hoje? Não vai ser pregação? Hoje é o dia. Comunicável, é transferível, se você entender melhor assim, entendeu? Eu posso expressar, porque soberania você não vai poder expressar, esse é um atributo incomunicável. Deus não pode passar isso para você, você não tem condição de expressar soberania. Você não tem condição de expressar onipotência, onisciência. Tá certo? Mas você pode expressar e manifestar os demais atributos de Deus. Eu sempre aprendi desde pequeno, desde a minha conversão, né, desde pequeno talvez também, mas desde a minha conversão, de que o nosso chamado é para fazer a vontade de Deus. Foi assim que você aprendeu também? Se não foi, está errado, te ensinar errado. Né? Tem gente que às vezes recebeu um evangelho do Deus vai resolver todos os meus problemas. E aí tem dificuldade quando a vida não se manifesta dessa forma. Quando você vive desafios por anos, por semanas, por anos, por meses, o que seja, pela vida toda. E você não entende, porque te prometeram algo que não era baseado nas Escrituras, não tinha fundamento, era areia. Sabe a casa feita na pedra e a casa feita na areia? Muito do nosso evangelho, às vezes, é areia. E aí a sua casa que você vem construindo, a casa da sua vida, está sobre areia. E quando vem o vento, e quando vem a tempestade, aí você se abala de uma forma maior do que você precisaria se abalar, talvez, ou você se sente sem forças. Porque o fundamento está ruim. E aí eu volto no ponto. O fundamento é construído numa vida devocional com Deus, o fundamento é construído numa vida comunitária nos grupos pequenos, e o fundamento é construído numa vida de congregação dos santos. São 3 fundamentos básicos. Se você tiver dificuldade ou não dando atenção devida a qualquer um desses 3 fundamentos, você vai ter dificuldades para desenvolver a sua vida cristã. Você não vai conseguir expressar a vida cristã que você deseja. Você não vai se sentir fortalecido como você poderia. E as palavras desse livro vão se tornar palavras meio que vazias para você às vezes, porque você sabe delas, mas você não experimenta elas. Não está acontecendo comigo, você diz. Não funciona comigo, mas você talvez esteja não dando atenção devida a esses 3 fundamentos, da vida pessoal devocional, da vida em grupo pequeno, as pequenas igrejas, né, em células ali, em grupos pequenos, desenvolvendo a sua vida, crescendo, estudando a palavra juntos, criando uma unidade, socorrendo uns aos outros. Esse é o sentido do grupo pequeno, não é só estudo também. Grupo pequeno é escola, grupo pequeno é hospital, o grupo pequeno é exército, no sentido de você se preparar para as batalhas da vida junto com seus irmãos, socorrer uns aos outros nesses momentos também. É isso. E a congregação é a expressão final, demonstração de unidade, que nós não estamos naquelas coisas assim, eu na minha casa. Esse tempo de pandemia é horrível por causa disso, porque ele reforça o contrário daquilo que é o propósito de Deus, que é a unidade. Ele coloca a gente forçadamente numa situação de estar separados. E não se engane, essa situação não é ideal. Os 3 fundamentos. Você pode dizer para mim que você está tendo uma vida devocional boa em casa sozinho, que talvez na sua casa você não mora sozinho, então você tem comunhão com a sua família em Cristo, mas aí você não está aqui, você está falhando num. Você pode dizer que você vem sempre aos domingos, mas você não tem uma vida devocional com Deus. Você está falhando em um fundamento. Isso tem consequências. Graças a Deus pelo atributo da graça de Deus, né? Graças a Deus pelo atributo da graça. Ficou meio
Como é que chama isso em português? Quase um pleonasmo? Não. Graça graciosa de Deus. Amamos o Senhor pela sua graça graciosa. Fica até... Mas é muita graça. Se fosse pelo mérito na nossa vida com Deus, nós estaríamos perdidos, porque a gente falha num desses fundamentos. Eu falho, gente. Eu não estou aqui pedindo para vocês fazerem algo que eu já dominei, mas algo que eu preciso colocar sempre em prioridade. Tá bom? Hoje eu estou meio pastoral. Vamos lembrar alguns textos importantes para vocês. Hebreus 1:3. Eu não quero entrar profundamente no assunto da soberania de Deus, porque esse assunto é extremamente longo, extremamente complexo, extremamente difícil para nós. Eu quero tocar no ponto mais importante disso, que vocês vão entender comigo. Tá? Eu quero mais reforçar a série dentro desse contexto de soberania de Deus. Todos os atributos que nós falamos, os 10 atributos que nós falamos, santo, amoroso, bondoso, justo, fiel, misericordioso, gracioso, paciente, verdadeiro, sábio, estão presentes em Deus enquanto Ele exerce a sua soberania. Ok? Porque ser soberano é ter a capacidade de fazer tudo o que você quer e não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que você quer. Agora imagina um Deus soberano, um Criador soberano, com essas condições, que lhe falte um desses atributos. Qual seria a nossa situação? Qual seria a nossa condição? Terrível. Então Deus exerce, você precisa entender isso, Ele exerce a sua soberania, a sua vontade é sempre feita, e não há quem possa impedi-lo de fazer o que Ele deseja, e Ele não é influenciado por ninguém ou por nada. Todas as suas ações têm fundamento e raiz nele mesmo, como ser supremo, como ser perfeito, como ser não criado, o que sempre existiu, muito além da nossa compreensão. Esse é o Deus soberano. E Ele é confiável totalmente por causa dos outros atributos que Ele tem revelado e nos apresentado. Deus não é controlado por ninguém. Hebreus 1:3 diz assim, rapidamente, para a gente não esquecer desses textos jamais. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o esplendor da glória de Deus. Em quem você deve manter seus olhos fixos? Em Jesus. Por quê? Porque Ele é... Pode falar. Porque Ele é... Texto? Esplendor. Vamos, gente. Vamos aí. Por que nós devemos manter os olhos fixos em Jesus? Porque Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele expressa e manifesta com perfeição os atributos de Deus. Ele é a cara do Pai, como a gente diz. Ele é o nosso Deus. Por isso a presença dele tem que ser a mais importante. A presença dele, a face dele tem que ser a mais querida. Mais que todas as outras. Por isso a dele é a mais brilhante. Porque é diante dele que nós absorvemos o que nós precisamos para expressar aquilo que Romanos 8:29 vai dizer, pula lá para lá rapidinho, sobre a nossa parte nesse relacionamento. Se Cristo é o esplendor da glória de Deus, Romanos 8:29 vai dizer que aqueles que o Pai e que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, por que eu tenho que olhar, manter meus olhos fixos em Jesus? Porque eu fui chamado para ser conforme a imagem do seu Filho. Vamos lá? Por que é que eu tenho que manter os olhos fixos em Jesus? Porque eu fui chamado para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. E vou ficar aqui rodando o disco para isso pregar na cabeça e no coração de vocês. Como é que eu mantenho todas essas coisas bem azeitadas e bem funcionais? Uma vida individual com Deus, de devocional, uma vida
de comunhão real em grupos pequenos, exercitando o amor, o suporte, a paciência, tudo, crescendo juntos na palavra, experimentando Deus de forma poderosa em grupos pequenos, vendo a manifestação do amor de Deus, do resgate, da graça de Deus, vendo o grupo crescer com pessoas chegando, amigos de vocês, e Deus fazendo um milagre maior da vida, a conversão de uma pessoa, de uma mentalidade contrária a Deus, para o amor a Deus, e a vida comunitária com todos os irmãos. E aqui é uma parte dela, porque ainda tem a igreja como um todo no mundo. São mecanismos para que eu vivencie essa experiência de saber que Cristo é a expressão exata do ser de Deus e de que eu fui chamado, predestinado para ser conforme a imagem do Filho. E aí a graça graciosa de Deus continua em operação para nos ajudar, porque nós somos muito teimosos para andar nessa direção. Muito bem. Quando nós falamos de Deus soberano, vou citar apenas um texto, tá? Aqui para vocês terem uma ideia. Efésios 1:11, porque eu acho que esse texto conecta com o que nós já falamos nos outros dois textos. Mas existem, né, centenas de textos. Deus se apresenta como soberano em versículos e textos específicos da Bíblia. Ele se apresenta como soberano também nas narrativas das Escrituras, olhando e observando o que ele fez na vida de pessoas, né, de pessoas que viveram antes de nós, tanto nas Escrituras como fora das Escrituras até. Efésios 1:11 diz o seguinte: nele, está vendo a continuidade? Então vamos lá. Deus expressa sua perfeição, a sua face com exatidão em Cristo. Cristo diz que nós somos predestinados para sermos conforme a sua imagem. E aí, Efésios 11, Paulo está falando no seguinte: nele, em Cristo, fomos também escolhidos, é uma palavra similar a predestinados, e ele repete, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. Ele faz tudo o que ele quer. Ele faz tudo o que ele quer, quando ele quer. Isso é ser soberano. Nós temos que entender isso como um fundamento. Então, Deus soberano significa que ele, em sua soberania, pode todas as coisas. Só quem é onipotente pode ser soberano. Tá? Vamos deixar bem claro. Eu já falei antes e vou repetir. Soberano é aquele que pode fazer tudo o que ele deseja e não é influenciado por nada, por ninguém. Porque se ele pudesse fazer tudo o que ele quer fazer, mas ele fosse influenciável, então ele não é soberano, porque a vontade dele está sendo influenciada. Deus faz aquilo que está no seu próprio ser. Quem é que é a fonte das suas decisões? Ele mesmo. Só ele pode ser assim. Wayne Grudem, um teólogo que eu gosto muito, ele diz assim: embora o poder de Deus seja ilimitado, o uso deste poder é limitado pelos seus atributos. Está claro isso? Legal isso, né? Interessante. Embora o poder de Deus seja ilimitado, o uso deste poder é limitado pelos seus outros atributos. Guarde isso. Por isso nós fizemos essa série. Tem que estar no coração da gente, cada um desses atributos de Deus sempre. Quando você vê sua mente, seu coração duvidando do Senhor em uma área ou outra, olhe para os atributos, e aí você pode olhar para os atributos e você falar: não, Deus não é assim do jeito que a minha mente está querendo fazer eu imaginar. Ele é santo. Não, Deus não é assim, Ele é completamente amoroso. Não, Deus é fiel. Não, Deus é misericordioso. Isso não vai ficar assim. E aí você conduz a sua mente, o seu coração de volta para a soberania de Deus e se descansa nessa soberania. Descansa na soberania de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele não é influenciado por ninguém. Nada que acontece o influencia. Deus está fazendo isso porque aconteceu tal coisa que ele nem sabia. Como isso? Deus é soberano. Esse é o conceito de ser soberano. Quando nós falamos então de soberania, nós estamos falando também de vontade. Faz sentido para vocês? Quem é soberano, como nós falamos ali em Efésios 1:11, há uma vontade sendo exercida. Tá certo?
Então Deus, gente, lá no começo da série nós falamos sobre isso também, que muitas vezes nós queremos saber os detalhes da vontade de Deus para a nossa vida, e eu desafiei a vocês a pensarem em saber quem é Deus, porque sabendo quem é Deus, você começa a saber qual é a vontade dele. Os atributos acabam nos dizendo isso. Qual é a vontade geral de Deus? Que nós sejamos santos, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos como Ele é, predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, não é necessário, vamos dizer assim, que Deus fique revelando você, e Ele nem faz isso. Quem tem já experiência sabe que não é assim a vida, né? Que, ai Deus, vou fazer uma devocional. Aí, em vez de fazer devocional na palavra para Deus revelar mais de si mesmo, você entra na devoção e fala: Deus, o que eu devo comer no almoço hoje? Quero fazer a sua vontade, Senhor, em tudo. Feijão ou arroz hoje, Senhor? Bife ou ovo? Né? Senhor, vou ter um tempo no Netflix. Senhor, assisto essa série ou aquela série, Senhor? É engraçado, chega a ser ridículo, mas às vezes a gente gostaria que Deus ficasse, vou botar aqui entre aspas, se metendo em cada um desses detalhes. Irmão, não é assim que funciona. Você precisa conhecer a vontade geral de Deus. Se você olha para Cristo e Ele é o seu exemplo, você começa a tomar decisões pelo seu livre-arbítrio, pela capacidade que Deus te deu e pela sua própria vontade, né, suportada pelo apoio de Deus, pelo Espírito Santo, pela sua comunhão com Deus. Volto aos princípios: vida devocional, vida num grupo pequeno, vida em comunhão. Quantas vezes você não veio numa reunião como essa e alguém te falou alguma coisa que Deus usou para falar: meu Deus, eu preciso mudar de direção, eu preciso mudar o rumo da minha vida, eu estou deixando... Não é? Grupo pequeno, a mesma coisa. O Deus com você. Você precisa conhecer, então, o que a gente chama de vontade geral de Deus. E ela é expressa na própria forma como Deus se apresenta. Eu devo ser igual a Deus. Portanto, quando eu for escolher meu filme na Netflix, eu vou escolher um filme que tenha alinhado com essa visão geral do que Deus quer para a minha vida. De como isso pode me influenciar. De como isso pode não me influenciar. Eu vou começar a escolher os projetos para a minha vida dentro do contexto do que Deus quer que eu seja na sua vontade geral. Claro que eu posso ir para Deus quando eu tenho dúvidas e colocar diante de Deus em oração. E eu recomendo que você faça isso. As decisões das nossas vidas são importantes e Deus se preocupa com elas. Mas é uma mudança de mente. É diferente quando você quer um ser dominando a sua vida de um jeito meio estranho, para não dizer outra coisa. Quando você anda em relacionamento com Deus e busca a sabedoria. Lembra do atributo Deus sábio? Deus verdadeiro, você quer a verdade e você quer a sabedoria. Portanto, você vai até seu pai e fala: Deus, eu estou com o coração atribulado. Eu conheço a sua vontade geral, mas eu não estou encontrando o caminho nessa situação. Socorre-me, Senhor. Isso é completamente diferente de querer ficar em detalhes diante de Deus. Eu conheci grupos aí que no passado entraram numa neurose de super extremista com relação ao reino de Deus, onde eles tinham grupos do tamanho do nosso aqui, um pouco maior, e aí o líder, o pastor, vocês não vão acreditar, era tão assim fazer a vontade de Deus, e tão focado na hierarquia do negócio, que o pastor decidia a marca do lápis de cor que a família ia comprar para o filho, quando as aulas começavam. E ninguém fazia mais nada sem trazer para um líder, para um pastor. Uma visão completamente errada de discipulado, de submissão. Eu não estou aqui para dizer o que vocês devem fazer. Isso é fruto do relacionamento seu com Deus. Eu estou aqui para ajudá-los a entender de onde vocês tiram os recursos para viverem a sua vida com Deus. Vida pessoal, grupos pequenos, vida de comunhão com a sua comunidade. Frequência, fidelidade. Não é por causa da frequência, é por causa da fidelidade. É porque você precisa. É porque os outros precisam. Você é importante para os demais que vêm aqui. Essas coisas são muito claras para nós. Então, além da vontade geral, qual é a outra vontade de Deus que nós falamos? Existe uma que nós chamamos de vontade necessária de Deus. Necessária no seguinte sentido: Deus tem propósito, tem coisas que Ele precisa fazer e Ele quer fazer. Então, nessa vontade, nós não temos nenhuma interferência, nós não sabemos, né, exatamente, mas vem da sua natureza. Ele é livre para exercer sua vontade da forma como ele entender que deve exercer sua vontade. E um outro aspecto que da Escritura fala da vontade de Deus, que nós chamamos de vontade secreta e de vontade revelada.
Se você ler Deuteronômio 29, depois você lê em casa, você tem um bom exemplo disso. Existem coisas que Deus decidiu revelar a nós, e existem coisas que Deus não revelou a nós. E muitas vezes Deus vai dizer assim, não te compete. Não te compete. A gente não faz o que nós sabemos que é para ser feito, e nós queremos saber aquilo que Deus não se propôs a revelar. Certo ou errado, Lu? Não é assim? Quantas coisas nós já sabemos que é o que nós deveríamos estar fazendo, porque são parte da vontade revelada de Deus, Ele nos revelou pela palavra, pela instrução, às vezes até numa devocional, uma coisa muito pessoal para nós, que você tem convicção que aquilo Deus falou para você, você não anda nisso, mas você quer saber a vontade não revelada de Deus. Eu sempre digo, gente, quando vocês querem fazer pergunta difícil, pode fazer. Eu adoro pergunta difícil, eu tenho várias. Tem uma lista lá. Eu sei que Deus não vai me responder nunca, talvez, a essas perguntas. Inclusive, porque quando chegar no final dos tempos, nós nos encontrarmos com o Senhor, eu não vou ter mais pergunta nenhuma, eu vou estar pouco interessado em resposta. Esse é meu entendimento. Que resposta, que saber as coisas. Agora eu quero o Senhor, eu quero o que está aqui, eu quero esse novo tempo. Mas a lista existe. Mas quando você tiver perguntas muito complexas, vou dar uma dica para você. Em vez de você ficar viajando nessas perguntas, que às vezes é até uma forma de você não focar no que você precisa focar, te distrai da sua vida e do seu progresso, veja se aquilo que você sabe como vontade revelada de Deus está em ordem na sua vida. Foque nisso. Espera aí, minha cabeça começou a viajar. Espera aí, deixa eu voltar aqui no básico, no revelado. Está em ordem isso aqui? Não. Então, coloque-se para você mesmo essa restrição. Eu acho que eu não estou muito com o direito de querer saber umas coisas muito complicadas nesse momento. Vamos andar no básico? Quando eu estiver firme no básico, eu dou um passinho a mais? Eu acho que isso vai fazer mais sentido para você. A vontade secreta de Deus pertence a Deus. A vontade revelada de Deus é para a nossa obediência. Então, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Vamos seguir em frente aqui. Outro momento muito específico que aparece, então, a vontade de Deus, que a gente pode associar aqui ao nossa reflexão, é dentro do contexto da própria vida cristã. Porque, como eu disse antes, Deus não nos livra ao virmos para perto dele de todas as mazelas dessa vida. Nós enfrentamos ainda aquilo que nós chamamos do reino ainda não. Porque nós vemos milagres de Deus acontecendo, nós vemos a multiplicação dos pães, a libertação dos cativos, né? A libertação daqueles com espíritos oprimidos, nós vemos dons manifestados, Deus operando na sua igreja, mas o mundo continua doente. Até a volta de Cristo e até que o reino venha em sua plenitude, nós lidaremos com isso. Apocalipse 21, 22, você pode ler lá um tempo maravilhoso, onde não haverá mais choro, nem dor, nem doença, nem nada. Mas esse tempo não chegou, esse tempo está vindo do futuro para o presente, né? Uma hora isso vai se encontrar. Portanto, nesse tempo nós não estamos livres. E ao ler os evangelhos, as epístolas, as cartas dos apóstolos, nós vemos que muito especificamente, mais especificamente, eu diria, com relação à proclamação do evangelho, eles enfrentaram todo tipo de dificuldade. Tiago fala muito sobre isso, Pedro fala sobre isso. Quero ler com vocês aqui 1 Pedro, só para dar um exemplo, rapidamente. Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Olha as palavras chaves no texto. É melhor sofrer, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Aqui uma boa dica para você de vontade revelada de Deus, que você talvez possa fazer uma análise na sua vida profissional, na sua vida relacional, na sua vida como vizinho, na sua vida como família, na sua vida geral. É assim? Esse é o seu lema na vida? É melhor fazer o bem, sofrer por fazer o bem, seguindo a vontade de Deus, do que fazer o mal. Não sei porque, sempre que eu falo disso, me lembra de impostos. Mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje. 4,19 diz o seguinte: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu Criador e praticar o bem. É uma questão de confiança no final das contas. Eu não pratico bem para ganhar nada, porque eu já ganhei tudo que eu tinha para ganhar em Cristo. Eu pratico bem porque eu confio no Senhor, e pratico bem confiando no Senhor. Porque quando eu escolho o mal,
em uma situação, normalmente é porque eu estou com medo. Estou com medo de uma situação qualquer e eu acho que Deus não vai ser fiel. Ou Deus, né, não sei o tamanho do amor de Deus, então eu preciso dar um jeitinho. Eu preciso tomar minhas providências para que a coisa funcione. E aí, às vezes, eu entro num caminho mau, num caminho ruim. E aqui mal, vamos falar de forma genérica, tá bom? Pode ser literalmente um pecado, uma coisa contrária à sua natureza em Cristo. Pode ser simplesmente um caminho mau na sociedade, quebrando leis humanas, que não são contra a vontade de Deus, mas são leis que demonstram o seu caráter quando você as quebra, o que você tem tendência a fazer, tomar atalhos para se dar bem. Portanto, nós temos isso na nossa vida. E um texto muito bom é o texto de Tiago 4 também, para vocês terem aí, poderem pensar sobre isso. Tiago 4, versículo 13. Se eu conseguir ler aqui. Será que é esse texto que eu queria mesmo? Agora eu estou em dúvida. Não sei se era esse que eu estava me lembrando, mas é um texto que está relacionado também, que é o texto onde Tiago fala para nós olharmos de maneira correta para a nossa vida. Ele diz, ouçam agora, vocês dizem, né? Nós dizemos isso no dia a dia, hoje ou amanhã iremos para aquela ou esta cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, Deus soberano, um Deus cuja vontade sempre é feita. Sempre é feita. Se o Senhor quiser, viveremos. Importante isso, né? Primeira coisa é viveremos, né? Ele podia falar, se o Senhor quiser, nós faremos alguma coisa. Ele falou, não, primeiro você tem que viver. Você só está vivo porque Deus sustenta a sua vida. Porque o fôlego de vida está em você. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, comete pecados. Parênteses aqui, claro, Deus não está falando que você não deve fazer planos para o futuro, organizar a sua vida. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão de atitude. É de que base, qual é a base desses seus planos futuros? Qual é a base de você dizer amanhã eu farei isso ou aquilo? Não tem nada a ver com você planejar, porque aquele que não planeja acaba se dando muito mal. Porque é preciso planejar a vida. O sábio já disse que a formiga trabalha dobrado no verão para ter o que comer no inverno. Não é, vamos ler a Bíblia inteira, né, gente? Não vamos ler pedaços da Bíblia não e tirar conclusão precipitada. Não é sobre isso. É sobre onde está o seu coração. E o seu coração é guardado. Hoje vocês vão ficar bravos comigo. Sua vida, seu coração é guardada na sua... Vocês têm que decorar isso. Na sua devocional com Deus, no seu tempo pessoal com Deus, na sua participação nos grupos pequenos, desenvolvendo uma vida sadia, uma relação de discipulado mútuo, e na sua participação dos propósitos da igreja como comunidade, estando com ela e se envolvendo com ela. Decoraram esses três? Hoje eu falei bastante desses, né? Muito bem. Vamos aqui. Eu estou notando aqui que eu acabei de passar da introdução. E foram 40 minutos de introdução. Vou pular para o final, então. Deus soberano. Um dos textos mais bonitos para demonstrar a soberania de Deus nas Escrituras é a história de João? Não. De Maria? Não? Também não? Pessoa que a gente fala pouco. Isso, você que está pensando no José do Egito, é esse mesmo. Eu sei que você estava tímido para falar. Né? Estava na ponta da língua, né? José do Egito.
José do Egito é um excelente exemplo de como Deus trabalha de forma até misteriosa para nós, nas ações humanas, para que a sua vontade aconteça de qualquer forma. Se você olhar para a vida de José, ele é um dos últimos filhos de Jacó. E ele recebe um sonho de Deus. Ele não tem nenhum plano dele. Não é assim, um dia eu serei presidente do Brasil. Ou presidente dos Estados Unidos, ou qualquer país que você queira falar. José acorda com uma visão que demonstra que ele seria um dia o maior entre seus irmãos e até seu pai. Que coisa, né? E José passa por momentos muito difíceis, muito desesperançosos, onde frequentemente a soberania de Deus estava sendo questionada, provavelmente por ele, num sentido de perceber, será que Deus está no controle? Como é que Deus me dá um sonho? Me faz contar esse sonho para meus irmãos. Me arranja uma encrenca com eles, porque, pô, Deus, você não sabe que os meus irmãos são gente como eu, e eles têm inveja, eles têm dificuldade de lidar com a submissão, que eles têm os planos deles, né? Rubem, talvez, né? Sei lá, Simeão, eles queriam ser o líder no futuro. Que negócio é esse do mais novo? A cultura judaica era muito forte no primogênito. Como assim, José? E José atravessa a vida dele com vários problemas, é vendido pelos próprios irmãos, que pensavam, na verdade, em matá-lo, mas um deles convenceu que matar não era lá uma boa ideia. Mas, no fim, para o pai dele, eles fizeram a mesma coisa, porque levam para o pai uma túnica cheia de sangue. Então, José morre para o seu pai. Quem é que faz isso com o próprio pai, gente? E Jacó, talvez, falando, Senhor, Tu és soberano, Senhor, mas eu estou com um problema aqui para entender tudo isso. A gente fica assim. Tem que separar aquilo que você sente, que eu acho que é justo, daquilo que você faz com aquilo que você sente. Deus não tem problema com o que você sente. Ele criou você com sentimentos, Ele criou você aí com essa sua composição corporal, genética, etc. Ele sabe. O importante é o que você faz com aquilo que você está sentindo. E Jacó permanece fiel a Deus, triste, talvez sem respostas, mas fiel a Deus. A Escritura mostra que ele não faz nenhuma atitude de rebeldia contra tudo isso. Bom, seus irmãos seguem José dali só pior, né? Ele vai ser vendido como escravo, que legal. Agora ele era filho de um patriarca nas Escrituras e virou escravo. Aí agora ele vai trabalhar na casa de uma pessoa, ele é o melhor servo, ele é o mais inteligente, ele é o mais íntegro. Mas é aquele que é acusado de violência sexual e vai parar na cadeia. Na minha mente agora já vem claramente o texto de Pedro. Sofrer por causa do bem e da vontade de Deus. José foi preso porque ele escolheu fazer o bem e fazer a vontade de Deus. Foi jogado na cadeia. Viu amigos da cadeia serem enforcados. Estava lá, depois da cadeia você vai imaginar o que da sua vida? José não tinha parente naquele lugar. Ele não tinha advogado, não tinha nada. Onde está a soberania de Deus? Deus, e aquele sonho do Senhor? Não era um sonho só de José. Como diz Tiago, se eu faço planos, hoje e amanhã irei para tal cidade, farei tal coisa, esses não eram os planos de José. José nem estava trabalhando no seu plano de grandeza. Deus restaura José no tempo certo, e através de todos esses caminhos tortuosos que o homem criou, que a maldade do homem criou, Deus exerce a sua vontade soberana e conduz as coisas para que termine como Ele determinou. E José se torna o maior faraó daqueles tempos. E é através de Faraó, de José como faraó, que o povo de Deus, que lá na frente seria formado, é salvo da morte pela fome. Deus age soberanamente. Nós não conhecemos os tempos. A gente fala sempre que a gente lê a Bíblia muito rapidinho. Quantos anos passou entre José ser vendido e José se tornar rei do Egito? Muitos anos. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o ano que vem. Você não sabe daqui 10 anos. Por isso, viva a sua vida tendo uma devocional com Deus,
participando de grupos pequenos e sendo firme e fiel com a sua comunidade, para que você esteja preparado para o que Deus vai fazer no dia a dia na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Deus é soberano. Por último, então, para a gente de fato encerrar aqui, e para vocês não se sentirem tão sozinhos, Romanos 8,35 nos lembra que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhum evento da nossa vida, nem pandemia, nem governos, nem chefes, nem nós mesmos, nem pessoas más, nem eventos ruins, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Pense em alguma coisa. Nada. Pense em outra coisa. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E sabe por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque Deus assim determinou em sua sabedoria. Olha que coisa linda. Aquele que pode todas as coisas, que não é influenciado por nada e por ninguém, determinou que em Cristo nada nos separaria do amor de Deus. Por isso nós somos chamados a nos lançar nesse Deus. E levantar diante de Deus as questões que nós temos, mas sempre lembrando todos os atributos dele e lembrando da soberania de Deus. Como muda a nossa devoção quando nós vamos a Deus nessa forma. E você pode ir. Se está complicado, se está difícil, se está confuso, chegue-se a Deus com as suas queixas, mas chegue diante de um Deus soberano, que tem o controle das coisas, que pode todas as coisas, que através até da maldade humana, quando feita, Deus conduz as coisas para a sua vontade. Não há ninguém que possa fazer algo que vai atrapalhar a vontade de Deus final e completa. A paz de Deus nos dá, a soberania de Deus nos dá paz. Esse é um resultado de você entender e crer na soberania de Deus. Um Deus cujo amor a gente nunca vai perder. Como é que a gente leva isso para o mundo, no quem eu sou como cristão? Nós agimos no mundo, fazendo a vontade de Deus conhecida, revelando a sua soberania pelas nossas respostas, pelas nossas atitudes, demonstrando o caráter de Cristo, mostrando às pessoas que existe um Deus soberano e nós confiamos nele. Ah, mas isso está assim, não é possível. Deus é soberano. Deixa eu te mostrar aqui na história, a minha vida eu tenho lançado diante dele, e você conta o seu testemunho, a sua esperança em Deus, e você revela que você é uma pessoa comum como qualquer outra, com os mesmos desafios, mas recebendo consolo, paz, direção, relacionamento com Deus, conforme você desenvolve a sua vida cristã e as disciplinas cristãs na sua vida. Amém? Ficou bem assim? Com Deus soberano? Estamos felizes? Me alegro em ti. É isso? É isso? É disso que nós estamos falando. Tem uma frase assim hoje em dia que o pessoal fala, é disso que eu estou falando, né? É disso que eu estou falando. Esse é o me alegro em ti, não é um sentimento só. Não é um acorde, uma melodia de uma canção apenas. É compreender quem é Deus. E quando nós nos aproximamos dele, mais que um amigo, e nós dizemos, me alegro em ti.